Aliás, desculpa, chamar a Elisane para fazer a leitura da mensagem. Deixa eu colocar aqui a mensagem para a gente. Boa noite, pessoal. Sejamos todos bem-vindos ao nosso encontro do céu, encontro de tratamento espiritual, né, e de reflexões. Um instantinho, está Exatamente. carregando aqui. Às vezes a nossa É, internet ela é um pouquinho mais demorada, né? então, eu acho interessante, Regito, a gente falar que durante o tratamento também é feito tratamento à distância, durante a palestra, não é? Aí quem é encarregado continua sendo o Arley e a sua equipe. Então nós podemos enviar os nomes um pouco antes das 6 horas. Quem tiver o telefone do Arley manda para ele ou para o Regilson mesmo que ele encaminha para incluir no tratamento à distância, na vibração, né? Então a partir da semana que vem, quem quiser pedir preces, né, pode enviar para o Regilson, para o Arley, o nome dos nossos entes queridos que a gente queira incluir no tratamento. Isso. Bom, Se tu quiseres, eu Liz, posso ler direto do WhatsApp. eu, o computador parou aqui. A gente Tá, vai eu vou lendo a só mensagem. desligar. Eu vou ler pelo WhatsApp, então vou desligar a minha câmera. Ok. Tá? Procurando. Pronto. Essa é uma mensagem que se intitula Oração e Renovação. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Disse Paulo, que está em Hebreus 10:6. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A súplica no remorso traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada de inesgotável misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste a alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem de teu agrado e proveito. Mas não te esqueças da ação e da renovação
aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. É uma mensagem do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, que está no livro Vinha de Luz, capítulo 21. Obrigado, Liz. Gente, meu computador aqui, ele travou. A gente vai fazer o seguinte, fazer a prece, a gente vai dar continuidade, vou tentar reiniciar o computador e eu acho que a reunião pode seguir, apesar do meu computador. E aí eu vou conseguir liberar o pessoal que quer entrar, tá? Então, vamos fazer a prece. Fechando nossos olhos, respirando profundamente, calmamente, pensando nesse dia, na semana que passamos, em tudo aquilo que recebemos de Ti, Senhor. As oportunidades, as vivências, o convívio com os demais, onde podemos exercitar, Senhor, tudo aquilo que buscamos, que aprendemos junto de Ti, a abnegação, o carinho, o respeito, que esses sentimentos, que essas atitudes possam se fortalecer em nossos corações, em nosso dia a dia. E acima de tudo, Senhor, possamos ter a certeza, a fé de que Tu estás ao nosso lado, nos amparando, nos conduzindo, e precisamos e podemos nos deixar guiar por Ti. Abençoa, Senhor, a este momento, a esta noite. Abençoa o nosso querido Zélit, que ele se sinta bem, à vontade, trazendo o material que preparou para a nossa conversa de hoje. Obrigado, que assim seja. Que assim seja. Bom, Zélit, fique à vontade. Vou ver se Obrigado. consigo resolver aqui o problema do meu computador. Certo. Boa noite, gente. Que o nosso Mestre Jesus e os amigos espirituais possam nos guiar e nos inspirar em mais um estudo, né? Todos estão vendo o slide? Acredito que sim, né? Sim. Então, o nosso tema de hoje é o poder da fé, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. E Kardec, logo no início, nos traz uma passagem de Mateus, no capítulo 17, que nos informa o seguinte: depois de dirigirem a turba, aproximou-se dele um homem, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque é lunático e padece horrivelmente. Pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Levei-o aos teus discípulos, mas não foram capazes de curá-lo. Em resposta, Jesus disse: Ó geração incrédula e pervertida, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui ele. Jesus o repreendeu e o daimon saiu dele. E o menino foi curado a partir daquela hora. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram: Por que não fomos capazes de expulsá-lo? Disse-lhes: Por causa da vossa pouca fé. Amém. Vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: muda-te daqui para lá, e ele se mudará, e nada vos será impossível. A gente consegue perceber aqui nessa passagem que Jesus nos esclarece alguns pontos, dentre eles, de uma fé que possui esse poder inimaginável, né? Esse poder de transportar montanhas.
Eu, antes de estudar essa passagem de Mateus, eu achava que se eu tivesse a fé, eu ia poder mover qualquer coisa que eu pensasse e quisesse ia acontecer, né? Bem superficial, né? Mas a gente sabe que a gente não pode ler o evangelho ao pé da letra, né? Porque Jesus, ele se utilizava desse simbolismo para fixar um ensinamento, né? E ele também trazia um pouco disso para chocar as pessoas na época. Eu acredito que seja isso, porque as pessoas ainda estavam muito, digamos assim, presas na matéria, né? Muito apegadas ainda ao material. E quando ele falava transportar montanhas, era algo grandioso, né? E o que o Evangelho vem nos falar sobre transportar montanhas? As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos. Assim, nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação, de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então, Jesus vem trazendo esse transportar montanhas no lado espiritual, né, para a moral. O que seriam as nossas montanhas? O nosso egoísmo, as nossas paixões, o nosso interesse material, tudo isso, a nossa má vontade, tudo isso dificulta o nosso progresso, né? Atrasa o nosso progresso. E logo em seguida no Evangelho, vem falando sobre essa fé robusta e a fé vacilante. Essa fé robusta eu vejo muito nos dias de hoje, que muita gente tem aquela ação de ir, de ter energia, de dar perseverança para conquistar bens materiais. Claro, isso a gente não pode julgar porque isso não é ruim. Não é ruim ter as coisas. O ruim é quando as coisas têm a gente. Esse é o ruim. Tudo que Deus fez, tudo que está na terra é sagrado, né? Então a gente tem que saber também dosar isso. E nessa fé vacilante, eu vejo como aquela pessoa que tá ali no cantinho dela, tá doendo, mas não tá doendo tanto assim para ela se mexer, entende? Não procura meio de vencer, tudo bem, eu tô aqui, tá tudo tranquilo para mim. Dessa fé vacilante, eu lembro daquela história do cachorro. O rapaz, ele foi abastecer o carro dele e ele viu um cachorro lá no posto, chorando, uivando, gemendo, e ele perguntou pro frentista, por que que aquele cachorro estava gritando e gemendo assim, né? E o frentista falou que o cachorro estava deitado em cima de um prego. E o rapaz perguntou pro frentista, então por que que ele não levanta, né? Se ele está gritando ali, chorando. E o frentista virou para ele e disse, é porque não está doendo o suficiente, entende? Então eu acredito muito que essa fé vacilante é essa ficar ali, tá doendo, mas não tá doendo bastante para eu caminhar, né? Para eu seguir em frente. E logo em seguida, eu trouxe um outro trechinho do Evangelho, só que de Lucas, que é bem similar ao de Mateus, que diz o seguinte: disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Eu grifei de vermelho a parte que mais me chamou a atenção. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Quando os apóstolos, eles reconheceram, eles foram humildes e reconheceram que eles não tinham aquela fé que Jesus tinha. E eles pediram para Jesus acrescentar para eles, dar para eles, né, como se fosse algo material. Entende? Porque quando eles reconheceram aquilo, é porque, na verdade, nem quando vem as provações, os desafios na nossa vida, nem sempre a gente consegue demonstrar aquela fé que a gente gostaria, né?
Então eles pediram para Jesus acrescentar para eles. Só que a fé, ela não é dada, ela não é imbuída, né? Ela é conquistada, ela é construída dentro de nós, com muita dedicação, com muita perseverança, né? E logo em seguida, tem um outro ponto do Evangelho de Mateus que Jesus vem nos esclarecer, que é a fé desenvolvida. A pessoa que tem a fé desenvolvida, ela confia em Deus, no seu amor e na providência. Só que ela também conhece a sua capacidade de ação e a sua limitação, né? Então, esse autoconhecimento é muito importante para quem tem a fé desenvolvida. Quando eu estava fazendo esse estudo, eu estava lendo sobre a fé desenvolvida, eu lembrei logo do pai Francisco, né? Francisco de Assis. Quando ele estava indo fazer uma viagem, ele e um frade, um amigo dele, para um outro templo. E aí eles estavam quase chegando, só que eles já estavam sem água e sem comida. E aí eles deram de frente com um portão enorme. E o frade lá bateu no portão, se identificou e falou também que era Francisco de Assis, que eles estavam esperando. Só que o guarda, quando ele abriu, ele não reconheceu o Francisco de Assis. E aí ele fechou a portinha. E logo que ele fechou a portinha, a janelinha, né, da porta, o frade que estava com Francisco de Assis começou a se desesperar, começou a chorar, falando que eles iam morrer, que não tinham reconhecido eles, que eles já estavam sem água, sem comida. E aí, quando ele olha para o lado, Francisco de Assis pulando de alegria, sorrindo, gargalhando, todo alegre. Aí ele ficou pensando, né? Pelo amor de Deus, esse cara tá ficando doido agora, acho que ele não entendeu a situação. E aí, ele pergunta, né? Por que ele estava tão feliz? Porque se ele tinha entendido a situação, que eles estavam ali, não tinham reconhecido ele, eles iam morrer se eles ficassem ali fora. E aí, Francisco de Assis virou para ele todo alegre e falando que ele esperava por aquele momento por toda a vida dele. E aí o frade lá não estava entendendo e perguntou: como assim? Que momento é esse? É de morrer? E ele não. E ele vira para ele e responde: agora nós estamos 100% na mão de Deus. Ou seja, ele sabia da sua capacidade de ação e da limitação dele ali naquele momento. E logo em seguida que ele falou isso, o, o dono do templo, que o guardião tinha chegado lá e falado que um tal de Francisco de Assis estava batendo na porta, só que ele não tinha reconhecido, o dono do templo foi correndo lá abrir a porta para eles e pedindo desculpa porque não tinham reconhecido eles. E eles entraram no templo. Então, Francisco de Assis já tinha essa fé desenvolvida nele, essa confiança que ele tinha, né, em Deus. Então, o que o Evangelho nos vem falar sobre isso? Diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo, se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas, e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los, a eles é que cumpre ir-lhe ao encontro, e se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Então, o que vem dizendo o Evangelho? Vem confirmando tudo o que eu disse aqui, né? Que a fé não se impõe, não se imbui em ninguém. A gente tem que se desenvolver ela através do nosso livre-arbítrio, né? Se burilando sempre. Só que essa fé, ela tem que ser uma fé ativa, ela tem que ser uma fé proveitosa, né? Como é que a gente vai fazer isso, né? Eu trouxe uns tópicos aqui para a gente comentar. O primeiro tópico é: a fé se desenvolve através do trabalho incessante no bem. Qual seria esse trabalho incessante? Em vários. Uma palavra amiga, um conselho, uma oração, né? Não sei, tem várias formas. Que uma doação, uma palestra, uma publicação nas redes sociais, uma boa notícia, tem vários. O segundo tópico é confiar em Deus, na imortalidade do espírito, na excelência dos postulados da reencarnação. Nessa imortalidade do espírito que o
o Consolador prometido, né, vem fazer com que a gente creia através do raciocínio, através do discernimento. E eu também coloquei confiar em Deus, porque antes de eu estudar, né, de me aprofundar mais no assunto da fé, quando me falavam de fé, eu pensava em acreditar. Só que depois que eu comecei a estudar, eu vi que eu acreditando ou não, não vai fazer diferença. Isso não importa, porque nas mesas mediúnicas, nossos próprios amigos, eles vêm e falam que não acreditam nisso. Eles estão lá do outro lado e eles falam, eu não acredito nessa baboseira de vida após a morte. Só que eles ainda não perceberam que eles estão lá do outro lado, entende? Eles ainda não tiveram essa noção. Então, para mim, acreditar ou não não vai fazer diferença. Vai fazer a diferença mesmo eu confiar em Deus, né? Nosso próximo tópico é a fé raciocinada que nos traz Allan Kardec, né? Baseia-se na busca do entendimento e do discernimento. A fé raciocinada vem através da... Para a gente compreender, né? Para a gente crer, a gente vai ter que compreender. Como é que a gente vai fazer isso? Estudando o Consolador Prometido. E a fé raciocinada, o melhor exemplo que eu posso trazer de fé raciocinada é de Jesus e do centurião. Jesus, quando ele terminou o Sermão do Monte, ele estava voltando para a aldeia de Cafarnaum. E logo que ele adentrou a aldeia de Cafarnaum, o centurião veio ao encontro dele. E quem era o centurião? O centurião, ele era um oficial romano que cuidava de uma centúria. Uma centúria era composta por 80 soldados romanos. Só que tem um porém. Esse Cafarnaum era bem distante e era pequena, bem distante de Jerusalém e ela era pequena. Ou seja, não teria um outro oficial de uma patente mais alta que aquele centurião ali naquela região, provavelmente. Então, ele era um homem de certo poder naquela época já. E ele foi ao encontro de Jesus, né? E ele diz: Senhor, meu criado Jaz está em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus responde para ele: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião responde: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e ele irá sarar. Pois eu também sou sou homem de autoridade e tenho soldados sob o meu comando. Se eu digo a um soldado vai e ele vai, eu digo ao outro vem e ele vem. E eu digo ao meu servo, fazes isto e ele o faz. Jesus, quando ouve aquilo do centurião, ele vira para os apóstolos e fala: nem em toda Israel eu conheci um homem de tamanha fé. Ele se vira para o centurião e fala: vai e como tu o dizes, que seja feito. Então, aqui a gente consegue perceber que o centurião usou a fé raciocinada, né? Muita gente, quando fala de fé, quer acontecimentos extraordinários, quer efeitos físicos mediúnicos grandiosos. E esse tempo já passou, né? As coisas simples é que fazem as grandes diferenças. Então, o centurião, ele sabia do poder de Jesus. Ele sabia que Jesus operava milagres naquela época. Então, ele usou a fé raciocinada dele e confiou em Jesus, né? E agora, eu fico imaginando a fé desse centurião. Porque imagina Jesus chegar para vocês e falar que vai na casa de vocês. Olha que honra, né? E o centurião fala: Não, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Então, fica aí a reflexão, né? Porque eu fiquei me perguntando, né? Qual a minha relação de confiança em Deus, em Jesus? E qual é o tamanho da minha fé, né? Nosso próximo tópico é a fé é o tesouro que se cultiva, sustentada pela oração.
que se lhe torna a seiva mantenedora, ensejando-lhe o brilho continuamente. Foi tirada do livro Atitudes Renovadas, de Joana de Ângeles. Então, a fé é o tesouro que se cultiva, sustentada pela oração. Por que oração aqui? Porque a oração, a gente vai treinando. Muita gente, vocês já ouviram muita gente falar que Deus não ouve as preces, que Deus não dá o que ele pede, né? Por que isso? Porque a gente ainda não sabe pedir. A gente ainda não sabe pedir. E a oração diariamente, 2, 3 vezes por dia, é o nosso treinamento ali. Vai chegar a hora de toda oração que a gente fizer, ela vai ser concedida. Mas no momento não está sendo porque a gente não sabe pedir. A gente não está sabendo pedir. Então, é muito importante essa prática da oração para a gente cultivar essa fé dentro da gente, né? Porque a gente vai se aprimorando cada vez mais. E logo em seguida eu trago, segundo Kardec, a fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, né? Como é que essa fé inabalável, ela necessita de uma base, né? E qual é essa base? É a base da compreensão. A gente não pode só crer. Como é que a gente vai só crer, né? Isso já ficou no século passado, quando é por isso que muitas igrejas também perderam muitos adeptos, porque essa seria a fé cega. O que acontece? Antigamente as pessoas começavam a se indagar, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? E as pessoas da igreja falavam, porque senão tu vai para o inferno, ou então é porque Deus quer. E as pessoas não queriam assim, elas estavam se indagando, elas queriam uma razão, um porquê, né? Então, o segundo Kardec, né, vem nos trazendo a fé inabalável. Como é que a gente consegue essa fé inabalável, esse crer, né, esse compreender? Através do raciocínio, do discernimento e do nosso livre-arbítrio de querer aquilo, né? Porque para a gente crer em algo, a gente precisa primeiro compreender, não basta a gente ver. Porque tem muita gente que ainda vendo não acredita, né? A gente precisa entrar nesse raciocínio, procurar compreender aquilo para acreditar naquilo e ter certeza daquilo. E quando a gente tem certeza daquilo é porque a gente realmente compreendeu. O Espiritismo vem conduzindo esse resultado. Eu queria até colocar um vídeo aqui. Vou colocar um vídeo, um momentinho. Sobre o poder da fé. Nós vimos o Senhor. Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Paz seja convosco. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente.
Senhor meu e Deus meu. Tomé, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, Jesus não vai aparecer pra gente, né? Assim, aparecer pra gente por simples capricho nosso, pra gente crer nele. Ele já mandou o Consolador prometido pra gente, né? E a gente também não pode ficar só nessa passividade, que é a fé inoperante, né? Porque se a gente só fica recebendo e fica parado, a gente não vai avançar, a gente vai ficar na inércia. É igual as nossas roupas no guarda-roupa. Se a gente não usa, elas vão ficando desgastadas. As que a gente mais usa, elas se desgastam menos, né? E as que ficam paradas no nosso guarda-roupa são as que mais desgastam. O mesmo é com a enxada. Tem muito exemplo da enxada, que enferruja logo, que o cabo apodrece logo, entende? E as lutas, elas sempre virão, né? Elas vão vir nos visitar. Enquanto a gente ainda não for espírito puro, elas sempre vão vir. E o que vai nos sustentar não vai ser saúde, não vai ser beleza, não vai ser riqueza, ou nenhum poderio aqui material. O que vai nos sustentar é a nossa fé, né? E essa era a minha palestra. Eu espero que eu possa ter contribuído vocês de alguma forma. E muito obrigado pela atenção de todos. Ah, peraí. Esqueci de uma coisinha. Antes de tudo, peraí, agora. Tem aqui, ó. Eu trouxe uma passagem de Tiago. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, o que que diz Tiago aqui? Que mesmo tu tendo fé e tu não tem nenhuma obra, tua fé é morta. De nada adianta ter ela. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, através das minhas obras é que eu vou te mostrar a minha fé. O melhor exemplo disso é o Paulo de Tarso. Através de todas as suas obras, de toda a sua vida, ele demonstrou a sua fé e o seu amor ao Cristo. Então, muito obrigado pela atenção de todos. A gente agradece, Zete, pelas reflexões, por fazer a gente parar e pensar um pouquinho, né? A questão da nossa própria fé. A gente se colocar 100% nas mãos de Deus nos momentos mais delicados e mais desafiadores, como é o exemplo de Francisco de Assis. Quando a gente está mais desesperado, que a gente possa parar, respirar e acreditar e ter a certeza de que Deus está conduzindo as coisas para nós. Então, lembrando mais uma vez, reforçando a fala da Lisiane do início, a gente continua com o nosso tratamento à distância. Quem tiver interesse, quiser mandar o nome de algum familiar, de algum ente, para que se faça orações, fique à vontade, pode mandar mensagens para mim ou para o Arley. E todos domingo nós estamos aqui no nosso horário da nossa palestra para conversar sobre esses temas, sobre os ensinos de Jesus. Então, desejamos a todos uma boa noite. Convidamos ainda para nossa prece de encerramento. Possamos juntos fechar nossos olhos e
pensando nessa palavra tão pequena, mas tão profunda, com tanta fortaleza para os momentos mais difíceis que enfrentamos, que a nossa fé, que a nossa segurança em Deus, em Jesus, possa ser a fé baseada verdadeiramente na rocha, que vem a chuva, a tempestade, e ela permanece firme, permanece segura. Que em nossos corações possamos, a cada dia, fortalecer ainda mais esse sentimento de segurança nas leis de Deus. Abençoa-nos, Senhor, a todos. Abençoa nossos lares, que possamos, durante a semana, lembrar de Ti, dos Teus ensinos e praticá-los em cada momento, em cada oportunidade que Tu nos apresente. Mais uma vez te agradecemos. Obrigado. Que assim seja.